Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus, possa nos iluminar para de fato compreendermos a palavra de Deus, seus ensinamentos e ainda assim trazer para essa nossa realidade, para a nossa vida. Vivemos tempos difíceis, mas seriam bem mais difíceis se estivéssemos sem Deus. Daí nós podemos imaginar tamanho é o sofrimento para aqueles que hoje sofrem como nós, esse contexto que nós estamos vivendo atualmente, mas sem Deus, sem Deus. Ainda assim, muitos não abrem o coração para compreender a necessidade de Deus nos tempos atuais. São tantas as graças que nosso Senhor tem derramado sobre nós, sobre o mundo inteiro, sobre todos, mas tem usufruído dessas graças aqueles que abrem o coração para nosso Senhor. Muitas pessoas têm o coração duro e encaram o momento atual e com o medo da morte se voltam então para viver a vida como se não existisse um pós-morte. Ou seja, se importando com o aqui e agora e não vivenciando, não se preparando para um futuro próximo. Muitas pessoas têm um coração assim, materialista, duro. A essas pessoas, Jesus se dirige hoje nesse nosso encontro. Sim. E como é difícil evangelizar, como é difícil anunciar a palavra para uma pessoa que tem um coração duro, que tem um coração fechado. O que é isso? O que é um coração fechado? A pessoa, quando mergulha numa vida de pecado, ela acaba por viver numa outra realidade, numa realidade de fechamento à graça. O pecado é averso à graça. A graça também não faz pacto com o pecado. Mas quando Deus vem até a nossa vida, quando Ele vem para nos resgatar da sombra da morte, Ele penetra até mesmo os corações mais duros. Mas é necessário que haja uma pequena abertura, sim. É necessário que haja um pequeno passo da parte daqueles que precisam de Deus. Interessante que muitos desses pensam que não precisam de Deus, que se bastam a si mesmos. Não é assim que devemos viver. Mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas terão uma consciência plena sobre a necessidade de Deus. Não desprezamos a ciência, mas hoje vivemos em um tempo de culto à ciência com total desprezo de Deus. Vai chegar um dia, e não vai demorar muito, onde as pessoas serão iluminadas sobre a verdade que é Deus. E como é sábio aquele cientista, aquele estudioso que se permite iluminar pelo Espírito Santo, pela presença de Deus no mundo. Como é sábio esse estudioso. Eu dizia que é difícil para Jesus evangelizar uma pessoa que tem um coração duro. Hoje no nosso encontro, Jesus vai conversar com os fariseus. E os fariseus eram aquelas pessoas de coração duro, porque estavam acostumados dentro de uma estrutura e o cumprimento da lei ou a interpretação
correta da lei faria com que eles perdessem aquela estrutura a qual eles estavam acostumados. Jesus veio cumprir a lei, ou dar à lei um perfeito cumprimento, e isso contrariou o sistema que havia sido montado em torno de tantas prescrições que se criou em torno da lei. Então, Jesus aqui conversando com os fariseus, ele coloca aquela parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Fala como vivia o pobre e fala como vivia o rico. É interessante, ele está falando aqui com pessoas que estão acostumadas a usar com roupas boas, com suas franjas, com os textos da Sagrada Escritura escrito na testa, né? O Shema Israel, né? Aquela passagem do Deuteronômio. No entanto, essas pessoas já vivendo muito mais na carne do que na alma, do que no espírito, vão se distanciar da verdadeira vontade de Deus. E aí Jesus vai fazer essa crítica. Indiretamente ele está dizendo, vocês vivem nas festas, nos primeiros lugares, nos banquetes, vocês usam roupas finas, roupas boas, e vocês não se preocupam com o pobre. Quiçá viver uma vida de desprendimento. Não. Então Jesus vai dizer para estes homens hoje que essa vida que nós vivemos agora, ela constrói a nossa vida futura. Não diz só para aqueles fariseus, diz também para nós hoje. Essa vida que nós vivemos agora constrói a nossa vida futura. E aí nós começamos a meditar então. Todo esse sofrimento, toda essa realidade que nós estamos vivendo nesse contexto de pandemia, contribui também para a salvação de tantos quantos se aproximarem de Deus com o coração puro, com o coração reto. Nós crescemos ouvindo aquele pensamento popular que quem não procura a Deus por amor irá procurar na dor. Sim, aqui nós estamos vivendo esse momento de dor. Quantas pessoas têm perdido seus entes queridos? E o sofrimento ainda aumentado porque não pode haver rituais fúnebres, não há despedida. Mas para quem constrói nesta vida, a vida que vem, a vida futura, não há problemas em enfrentar a morte. Aqueles que têm agora medo da morte é porque estão precisando dar passos mais profundos. Porque a morte não deve ser causa de medo, já dizia São Francisco, chamando-a de irmã, como aquela irmã que conduz ao encontro do rei, ao encontro do amado. Então, nós não deveríamos ter medo da morte, mas essa ausência de Deus, que pode ser total, causa esse medo de enfrentar a morte. Essa ausência de Deus, que pode ser parcial, dá uma pequena segurança. Mas quando nós nos preenchemos com o amor de Deus e compreendemos essa nossa trajetória aqui, momentânea, passageira, aí então nós nos abrimos para acolher com serenidade essa experiência de Páscoa, essa experiência de morte física, que não deve gerar em nós nenhum tipo de medo. Sim, não ficamos isentos das questões psicológicas. Sim, isso não ficamos, nós somos naturais, não é?
Mas é preciso a gente compreender que aqui vivemos como aquele pobre Lázaro, que embora com os seus sofrimentos, temia a Deus, amava a Deus e entrou na vida verdadeira, entrou na vida futura. Não estou dizendo aqui que os ricos não irão para a vida futura, não é isso. Eu estou dizendo que todos os que são desprendidos deste mundo entrarão com mais alegria no mundo vindouro, sim. Nós sabemos e entendemos perfeitamente que o amor a Deus não está ligado à condição financeira. O céu é para ricos e para pobres, mas é sobretudo para todos os pobres de espírito. Aqueles que conseguem amar a Deus sobre tudo, embora tendo que usar as coisas porque são necessárias, as desprezam por causa de Deus. Que Deus nos abençoe, que nos dê a graça de compreender que aqui nós estamos construindo um futuro muito próximo com Jesus, como nosso Rei, como nosso Deus. E Ele mesmo nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém